Opinião Livre no ar, e hoje eu converso agora com o médico Dr. Josué Bales, que é médico terapeuta cognitivo-comportamental, é uma das suas especializações, né? Mas também é especializado em cirurgia. Operou muito tempo, doutor Josué? Eu operei muito tempo. Tá? Eu operei até uns 5 a 10 anos atrás. E hoje ainda tenho uma equipe de cirurgia que operando, mas eu faço mais a parte de apoio hoje psicológico. Né? Quantos anos de medicina o senhor tem? 30 anos. 30 anos. Bom, reiterar o que eu já disse fora do ar, é um prazer tê-lo comigo aqui no programa. O cirurgião é um jeito diferente, né? Você ter a capacidade de cortar o outro em várias camadas, mexer lá dentro, tirar coração, botar coisa, tirar coisa, ficar horas e horas ali. E com a vida de uma pessoa que você está trabalhando, né, nas suas mãos, isso não é para qualquer um. Acho que a sociedade reconhece isso. Por que o senhor começou a sua carreira na cirurgia, doutor Josué? Eu comecei na cirurgia por uma necessidade íntima minha. Eu achava que a medicina interna, apesar de interessantíssima, tinha uma limitação orgânica. E na cirurgia a gente podia penetrar dentro da cavidade e se realizar mais como médico. E na minha evolução, eu passei depois para tratar as doenças emocionais, que é mais íntimo ainda. A gente chega na alma humana. Pois é, porque eu quero começar do seu início de carreira. O senhor na infância, por exemplo, já notava ou na adolescência que queria ser médico ou não? Isso aí é um chamamento, é como um sacerdócio. Com 12 para 13 anos, eu já sabia que meu destino seria a medicina. Eu fiquei sabendo que teve um grande médico neurocirurgião que quando ele era menino ele operava os passarinhos. Existem essas histórias, mas não obrigatoriamente isso funciona desse jeito. Tá? Eu diria assim, que a gente pode notar uma tendência da pessoa para a medicina pelo interesse na anatomia, interesse na própria psicologia humana, né? Interesse na biologia em si. Tá? Não obrigatoriamente fazer dissecções. A medicina é uma ciência antiga, milenar. Sim, a medicina é a segunda profissão mais velha da humanidade, né? Dizem, qual é a outra, né? Os jornalistas dizem isso também. Falam isso. Né? Então, assim, na Idade da Pedra já se encontra vestígios de pessoas operadas, de trepanações cranianas, por exemplo. Bem feitas para a época. O paciente sobreviveu. Sobreviveu? Sobreviveu, porque a gente encontra aqueles ferimentos cicatrizados. O osso está cicatrizado. Então ele foi operado, foi drenado o hematoma cerebral, pericerebral nele e sobreviveu. Bom, numa viagem que eu fiz agora há alguns anos ao Peru e Cusco e Machu Picchu, a gente descobre lá, eu até comprei, o bisturi dos Incas. Eles tinham um bisturi que era em formato do deus deles lá da medicina. Uma peça afiadíssima, e eles faziam cirurgias, lógico, dentro daquele primitivismo até, mas eles faziam muitas cirurgias. Faziam. O homem antigo, tá? Desde do primeiro alvorecer da humanidade, ele já tinha assim, um sistema de redução de fraturas, um sistema de diagnóstico de doenças primitivo, mas tinha. Quando é que a humanidade, doutor Josué Bales, veja que eu estou indo para a gente chegar na questão emocional, que é uma coisa relativamente nova na nossa história, né? Quando é que a humanidade deu o grande salto do ponto de vista da medicina? Olha, com certeza foi com a descoberta da anestesia. Porque até ser descoberta a anestesia, que foi no início do século passado, assim, grandes hospitais tinham 1, 2 cirurgias por ano. Não passavam disso. Aliás, tem um livro muito bom que ilustra isso, que é O Século do Cirurgião, que ele começa a descrever como era a vida do cirurgião antes da anestesia. E o segundo grande salto qualitativo na medicina foi a descoberta dos antibióticos, depois da Segunda Guerra Mundial. Mudou radicalmente o perfil da evolução dos doentes. E as pessoas passaram a sobreviver, né? Muito mais. Uhum. Sim, tanto que assim, a longevidade que nós temos hoje, tá? Que pulou assim exponencialmente, a média de vida de um romano era 26 anos. Não que não tivesse velho, mas a média era 26 anos. Hoje a média dos países desenvolvidos é mais de 80 anos. Grandes massas, centenas de milhares, milhões morriam de gripes, né? Sim. Olha a peste negra, o que fez na Europa. Chegou a se duvidar que a humanidade, pelo menos na Europa, iria sobreviver.
Hoje a gente se apavora quando numa comunidade morre de uma gripe específica 100, 200 num ano, né? Exatamente. A nossa sensibilidade é muito maior agora. Tá? Até o fim da Idade Média não se dava nem nome para as crianças, que era tão comum a criança morrer, tá? E tinham tanto filho, que só depois que passava a ser dos 5 anos de idade davam nome. Assim é. Era assim. Morte de criança não era nem significativa, do ponto de vista emocional. Consequentemente, as ligações entre pais e filhos eram completamente diferentes. Completamente diferentes. Eram ligações muito mais tênues. Até se diz assim que a adolescência é uma invenção moderna, que não tinha antigamente. Antigamente, digo até 100 anos atrás, passava-se da infância para a maturidade. Olha, a obra de Shakespeare, Romeu e Julieta, a mãe da Julieta está muito preocupada que ela tem 15 anos e não casou ainda. E diz assim, eu com a tua idade já te tinha nos braços. Claro, interessante. Dr. Josué Bales, o que é a terapia cognitivo-comportamental? É um tipo de terapia que foi criada por um psiquiatra chamado Aaron Beck, na década de 60. Ele é considerado um dos 4 psiquiatras mais influentes do mundo até hoje. Ele que tem 50 anos. Ele está vivo ainda. A terapia tem 50 anos. 50 anos. Ele está vivo. Está vivo, 98 anos, se não me engano. E ainda é o líder do Beck Institute. Mas ele criou essa terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia assim, baseada em evidências. Ela é testada e é visto que ela funciona. Tá? É uma terapia que é direcionada para o sintoma e é uma terapia que é limitada no tempo. Se espera assim que de 20 a 30 sessões a pessoa melhore. Como é que funciona? Nós estamos falando do quê? Vamos explicar para o nosso telespectador leigo, doutor José. Bom, funciona assim. O Beck viu que alguns pacientes, quando ele começou a estudar depressão, que tradicionalmente a depressão era considerada assim, agressão virada contra o ego, virada contra a própria pessoa. E ele começou a ver que não era bem assim, que o que ele enxergava era uma tríade, que é chamada tríade cognitiva da depressão. A pessoa acha a si mesmo sem valor, acha o mundo sem graça e acha o futuro como sem nada bom no futuro. O futuro é negro, digamos. Não consegue ver nada de positivo na sua existência. Falando nos casos mais profundos. Exatamente. Mas de assim, profundo ou superficial, essa tríade sempre vai se ver. Tá? E nota-se o quê? Que a pessoa tem isso aí, tem esse tipo de postura ante a vida, porque ele enxerga as coisas por um prisma errado. Ele enxerga as coisas por um prisma negativo. É a terapia cognitivo-comportamental, porque cognição é como a gente recebe a informação do mundo e a processa. E esse tipo de pessoa processa a sua informação de uma maneira muito negativa. Ele enxerga tudo de uma maneira negativa. E isso leva ele a um processo depressivo. Como é que você faz para mudar o mindset de uma pessoa que se vê da pior maneira possível? Bom, a primeira coisa é que não se entra diretamente pela cognição, se entra pela ação. Tá? O ser humano é um tripé, ele é formado de emoção, razão, tá? E os seus próprios sentimentos, tá? Que é um pouco diferente da emoção, depois eu explico isso aí. Para as terapias normais, nós somos nossas emoções. Tá? Na cognitivo-comportamental se viu o seguinte, nós não somos nossas emoções, nós somos o barco, nossas emoções são o mar. Que é mais ou menos a ideia platônica. Para Platão, um homem era uma carruagem puxada por 2 cavalos. Uma é a razão e a outra é a emoção. Se um dos dois puxa para um lado a mais, a carruagem anda em círculos. Só que nós não somos nem nossa razão, nem nossa emoção. Nós somos o cocheiro. Nós somos uma coisa superior a isso aí. Ou transcendente a isso aí. Então, no caso de uma depressão, a gente sempre começa pela ação. Fazer a pessoa atuar. Vamos botar uma depressão bem profunda, daquela pessoa não quer nem sair da cama. Tá? A gente começa vendo o que ela gosta de fazer, o que ela sabe fazer especialmente, e começa a mobilizá-la por aí. A terapia cognitivo-comportamental pode agir nesses casos bem profundos. Pode. É a terapia atualmente mais validada para isso. É mesmo? Exato. Pegar os grandes livros de psiquiatria, por exemplo, o livro básico da psiquiatria, que é o Kaplan-Sadok, a indicação precípua é terapia cognitivo-comportamental.
Aí pega o indivíduo ali e... Começa a fazer um trabalho. Primeiro um trabalho assim, tirar a pessoa do processo depressivo. Começa a fazer o quê? Fazer ele atuar, fazer ele agir. Entra o medicamento também? Eventualmente sim. Os antidepressivos? Exatamente. São juntos, né? São juntos. Como eu digo para meus pacientes, o antidepressivo ele funciona como um carro. Dá para ir daqui a Torres a pé? É possível, mas leva muito tempo, não há porquê. O antidepressivo atualmente é usado, tira a pessoa da crise e depois ele é retirado. Não é obrigatório que se use para sempre. Eventualmente se usa para sempre. A tendência natural, estou dizendo a tendência, né? Quanto mais jovem, menos tempo se usa o antidepressivo. Hoje é assim. Hoje é assim. O primeiro antidepressivo foi o lítio, né? O lítio, na verdade, é um estabilizador do humor. É mais para um antipsicótico. Perfeito. Primeiro, os antidepressivos foram os antidepressivos tricíclicos. Tá? Anos 60, é isso? Por aí. Eles eram muito tóxicos. Eventualmente, se necessário, se usam em depressão refratária. Tá? Mas o primeiro antidepressivo, assim, que pegou pesado, que ficou moda, foi o Prozac. A fluoxetina. Que realmente mudou, funcionou. Isso. Mas tem coisa mais moderna agora. Ainda bom antidepressivo, pode ser usado. Mas... E continuam saindo coisas novas, né? Continuam, cada vez tem mais. Né? E cada vez mais específicos para determinadas patologias, determinadas doenças. O efeito colateral que eu me lembro lá nos anos 80, 90, ali que se falava do Prozac, inclusive em filmes, é que acabava com a libido do sujeito, era o efeito colateral. Realmente, em alguns casos acontecia mesmo. Hoje tem antidepressivos que até estimulam a libido. Eu não vou dizer o nome aqui, não fazer o merchandising, né? Mas existe. Bom, então tem muitas opções. Mas voltando para a questão da terapia cognitivo-comportamental, o senhor falou 30 sessões? Em média, 20 a 30 sessões. Tem gente que vai mais longe, mas se espera que em 30 sessões aquele problema pontual seja resolvido. A pessoa é convidada a mergulhar no seu próprio íntimo? Não obrigatoriamente. Ela até é capaz de mergulhar depois que ela estiver forte para isso. O que acontece? Vamos botar assim um exemplo bem clássico. Ansiedade, que vamos dizer assim, é o que mais se nota. Hoje, a característica da sociedade moderna é a ansiedade. Tá? A tríade da ansiedade é assim, eu como frágil, a pessoa se vê como frágil, o mundo como perigoso e o futuro como incerto. Naturalmente, com essa tríade, a pessoa vê isso aí fortemente, né? Bom, por que ela pode estar ansiosa? Ela pode ser ansiosa? Tem vários motivos, botando os motivos mais comuns. Tá? Em algum momento do seu desenvolvimento, vamos botar uma coisa assim, eu vou simplificar muito. A criança se despreocupou, foi brincar, não fez uma prova, se deu mal e levou uma chamada de alguém que amava muito. Aquilo chocou muito ela. Às vezes, o chamamento assim pode ser pior do que até um espancamento. Então ela ficou mal com isso. Algum tempo depois, o processo se repetiu. Ela relaxou, se saiu mal de novo, levou uma nova chamada. Ela criou nela uma crença, tá? Que se eu não ficar ansiosa, eu não funciono. Isso acontece muito. A pessoa tem uma crença quase messiânica, quase religiosa, na ansiedade como fator protetor. Isso faz que a pessoa funcione mal, ela sofra. Ela funciona, mas sofre. Porque a gente não pode confundir a ansiedade com a atenção. Na verdade, a ansiedade e a atenção devem se confundir muito. Por exemplo, qualquer atleta sabe que para funcionar bem, ele não pode ficar nervoso, não pode ficar tenso, não pode ficar ansioso. A ansiedade, nós estamos falando daquela gelatina, aquela quase não respiração, né, que paralisa o sujeito em determinado momento. Pode chegar a paralisar. A ansiedade, na verdade, é uma preparação para a luta ou para a fuga. Só que quando a gente não pode nem lutar nem fugir, a tendência é paralisar. Aliás, a paralisação é o reflexo do filhote. Um animal adulto, ou ele foge, ou ele luta. Mas um filhotinho ele fica bem quietinho para ver se não é descoberto. Eu vi um relato uma vez de um sujeito que não conseguia dormir e ele tentou dormir sem o auxílio do ansiolítico, da medicação. E ele passava madrugadas levantando da cama e caminhando na sala e fumando e tal, e voltava para a cama e não dormia. 6 da manhã o cara estava liquidado e já tinha que trabalhar. Então, em determinado momento ele não conseguiu, foi para o ansiolítico, passou a dormir. Sim. O ansiolítico, ele funciona bem como resgate.
rapidamente, durante um curto período de tempo, dá para usar ansiolítico. Mas, na verdade, hoje em dia, a gente tende a usar para ansiedade crônica o antidepressivo. Mas o melhor ainda é fazer uma terapia direta, descobrir qual é a causa da ansiedade. E assim, também estou simplificando, mas de uma maneira geral, como é que se trata a ansiedade? Tem que desconstruir essa crença que a ansiedade é protetiva. Na verdade, o que é protetivo é uma atenção. Então a gente começa a reforçar mecanismos que privilegiam a atenção e diminuem a ansiedade. Reforça isso objetivamente, tratando do tema? Treinando. É um treino. Primeiro, a pessoa todos os dias, ela tem que, como tema de casa quase, se desacostumar a ser ansiosa, aceitar ser um pouquinho menos ansiosa e um pouco mais atenta. Tá? Isso aí leva devagarinho o cérebro a aceitar que a ansiedade não é protetiva para ele. Porque isso aí funciona como aquela história, uma mulher que andando dando voltas na casa, por que está fazendo isso aí? Ah, para afastar os tigres de Porto Alegre. Mas não tinha tigre em Porto Alegre. Viu como funciona? Porque a pessoa ansiosa entra num loop. Ela é ansiosa e mais ou menos as coisas dão certo. E ela começa a acreditar a ansiedade o seu sucesso. Quando na verdade não tem nada a ver. A gente fica assim no dia a dia. Quem é que foi botar um copo numa mesa, não quebrou o copo e começa a dizer, viu, eu fui descuidado. Mas se fizer um filme e olhar para trás, ele não foi descuidado, aconteceu porque tinha que acontecer. As coisas acontecem. Exatamente. Ainda na questão do medicamento, do ansiolítico, e o uso muito tempo causa dependência, né? Do ansiolítico em si pode causar. Ele pode inclusar também o que se chama de taquifilaxia. Ele para de funcionar. Por isso que a tendência moderna é tratar a ansiedade, ser tratada com remédio, usar um antidepressivo. Agora, doutor Josué Bales, cada organismo responde de uma maneira. Por isso é necessário o acompanhamento. Exatamente, cada caso é um caso. Assim, existe desde isso que eu disse, que é um condicionamento de primeira infância que causou ansiedade, até realmente coisas mais graves. Tá? Às vezes um abandono, um estupro, um abuso, né? Que daí é bem diferente, como é que você vai tratar? Tem como tratar, por exemplo, a pessoa vítima de um abuso sexual, de um estupro, e a pessoa ficou com trauma, e a pessoa tem como, através da terapia cognitivo-comportamental, zerar isso? Zerar de uma maneira geral, não. Aquilo sempre vai existir. Mas pelo menos ela pode ressignificar e trabalhar aquilo de uma maneira mais clara. Eu citei este exemplo, mas isso vale para qualquer trauma, né? Qualquer trauma, um assalto, um acidente de carro. O que acontece é que a gente tem que pensar assim, os eventos que acontecem depende de como a gente ressignifica eles, como a gente enxerga eles. Geralmente a pessoa que sofreu um trauma muito grande, ela tende a revisitar aquele trauma. Ela revisita, e aquilo cada vez sensibiliza mais ela. Então ela tem que aprender assim, a entrar dentro do trauma, encará-lo de frente e depois abandoná-lo. Nesse sentido, a gente só pode esquecer o que a gente lembrou. Então é isso que o terapeuta faz. Ele entra dentro dessa vivência com a pessoa, ajuda ela a enfrentar aquilo ali, e depois que ela enfrentou aquilo ali, ela tem que ser ensinada a esquecer aquilo. Porque muitos das nossos traumas, nossas tristezas, é porque a gente está continuamente revisitando e reforçando aquilo. Tá? Imagina. Tem técnica para a pessoa ir tirando esse trauma do centro da sua atenção? Tem técnicas assim, a discussão socrática, a pessoa começar a conversar, olha, me aconteceu isso, por que aconteceu? E vai elaborando aquilo ali, como a gente diz. Eu não posso estar direitinho assim, explicar exatamente qual é o tipo de técnica, mas vamos botar uma coisa mais simples. Tá? Por exemplo, uma fobia de avião. Tem várias técnicas para usar. Tá? Uma que eu uso muito, por exemplo, a pessoa imagina, na terapia lá, imagina que está indo em direção ao aeroporto. Pegou o táxi ou o Uber. Está indo para o aeroporto. Ela vai chegar no aeroporto e eu peço que ela levante o braço no momento em que ela sente mais ansiedade. Ela chega, olha, eu entrei no aeroporto, estou com medo, sinto muita ansiedade. Volta, vamos de novo, estou em casa, fiz a minha mala, peguei o táxi, fui para o aeroporto.
Tá? Agora eu senti medo quando eu vi o avião. Vamos de novo, e volta de novo. Tudo a nível de pensamento. A nível de pensamento. E vai até, olha, conseguiu entrar no avião, em imaginação. Tá? Isso pode levar algumas sessões. Bom, daí ela vai ter que ir para o avião. Às vezes pode acontecer do terapeuta viajar com ela. Nunca me aconteceu, mas um colega meu foi com o paciente dele, pegou o avião, foi até São Paulo, tomou um cafezinho e voltaram. O que é interessante nisso aí é que se a pessoa não viajar de avião, eventualmente, pelo menos uma vez por ano, a terapia pode voltar a fobia. A fobia tem isso, é. Isso. Então... O pânico também, o cognitivo comportamental se presta para o tratamento do pânico? Se presta. O pânico, ele é um tipo muito especial, muito agudo, instantâneo, assim, pontual, de ansiedade. A pessoa realmente pensa que vai morrer. Então, assim, a cognitivo comportamental tem técnicas que a pessoa começa a se preparar para o ataque de pânico. Ela pode prever o ataque e pode adotar comportamentos que a protejam. Isso aí vai depender, cada caso é um caso, então as técnicas variam. Mas de uma maneira geral a gente consegue descobrir exatamente qual é o pensamento automático que vai detonar um ataque de pânico. E a pessoa consegue fugir disso aí. E o transtorno obsessivo compulsivo, aquele sujeito que precisa, para sobreviver, repetir coisas? Isso aí causa muito sofrimento no paciente. Tá? Também se presta bem para esse tipo de terapia. São técnicas de descondicionamento, que é óbvio que a pessoa está condicionada àquilo. Ela, por algum motivo, ela desenvolve o que chama de um ritual. E esse ritual se torna muito importante para ela. E daí é um processo de descondicionamento, de maneira assim, às vezes tem que se trocar um ritual que é extremamente disfuncional por outro. Um ritual mais discreto, digamos assim. Para poder, vamos dizer, agir no cerne da questão. Exatamente. Algo que paralisa a pessoa, né? Exato. Mas assim, a gente tem que se lembrar o seguinte, que isso é muito importante que os telespectadores saibam. Nem tudo é doença. Às vezes a coisa é só comportamental. Tem gente que não dança porque tem o pé torto e tem gente que não sabe dançar. Então, muitas vezes, o problema não é doença. A pessoa simplesmente está disfuncionada. Ela tem crenças disfuncionais que impedem ela de viver bem. E essas emoções muito fortes que a gente tem dentro da gente, todos nós temos, o terapeuta tem que funcionar como um engenheiro que pega um rio caudaloso e transforma numa usina de força, que usa para irrigar, ou seja, torna uma força selvagem numa força construtiva. Então não se trata de apagar o sintoma ou de tirar o sintoma, mas de tornar o sintoma construtivo. Roer unha, parar de fumar, parar de beber, tudo isso se aplica? Tudo isso se aplica. O cognitivo comportamental pode agir nisso? Pode agir nisso. Tá? De uma maneira geral, todas as adicções, a cognitivo comportamental funciona bastante bem. Embora assim, a adicção sempre seja difícil. Eu julgo assim que algumas adicções, elas têm um poder tão grande de sedução da pessoa, que às vezes é muito complicado de tirar isso aí. Por exemplo, o crack, ele praticamente não dá assim uma síndrome de abstinência, como você imagina. E, no entanto, é dos mais aditivos que tem. Até porque a adicção é um capítulo à parte na história da psiquiatria. E assim, não se é adicto porque se quer ou porque se foi exposto. A adicção, ela é um fenômeno metabólico. O adicto é um doente. Se eu pegar um ser humano normal, comum, qualquer um de nós, que não tem tendência à adicção, mesmo que pegue, exponha crack, cocaína, heroína, tudo junto, qualquer um de nós vai ter síndrome de abstinência, vai passar mal, mas não vai se viciar. Muito obrigado pela entrevista. Cumprimentos. Obrigado. É um prazer estar aqui contigo, Diego. Até a próxima. Igualmente. Dr. Josué Bales, médico, conversando conosco. Este é Opinião Livre.
Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Porque a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Satisfação conversar aqui no Barranco, referência em gastronomia no sul do Brasil, décadas de existência, com o meu querido colega e amigo Felipe Vieira. Prazer te encontrar, Felipe. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, prazer te encontrar aqui no Barranco, porque a gente já comeu muito aqui no Barranco, a gente jantou muito aqui no Barranco, a gente almoçou muito aqui no Barranco. Gravar a entrevista é a primeira vez, mas é um prazer que tu tenha marcado aqui. Todo meu. Aqui, ó, o Felipe foi meu parceiro, fomos parceiros de rádio durante, acho que uns 6 anos, né? Foram 6 anos. 6 anos. Na Band News de manhã, primeira edição. Depois o Felipe saiu, hoje está num belíssimo projeto na Guaíba, no programa Agora. Tu imagina, se eu tenho 28 de profissão, considerando o tempo que era estudante que já trabalhava na área, tu tens mais do que eu. 36 anos agora. 36. Porque eu na faculdade de jornalismo, ali no final dos anos 80, início dos 90, ele já era o cara da Rádio Gaúcha na época. O Diego, eu acabei de errar o cálculo, não é 36 coisa nenhuma. Eu comecei com 13 e eu tô com 52, 39. 39. Já estou aposentado, então é 39, Não, 39. Que prazer te rever, Felipe. Pô, velho, só deixa eu dizer o seguinte, isso aqui tem um pouco de prazer te rever frente às lentes, tá bom? Porque a gente se vê seguidamente, graças a Deus, a gente se dá bem, a gente é amigo, não acreditem nas fofocas, a gente é amigo, tá? A gente se frequenta, a gente se gosta, não tem problema nenhum, né? Não, porque senão tem sempre uma crise, né? Sempre tem uma crise, nunca vi disso. Uma vez nós tivemos um quebra-pau lá na... Dois horrorosos. Dupla Grenal. Bah!
que baixaria. Lá no programa da rádio, da Band News, e na saída e no final, a primeira ligação foi do meu pai, seu Carlinhos. Eu te contei isso aí, não te Sim. Não, O seu Carlinhos pra mim, Diego, pelo amor de Deus, tu não vai brigar com teu amigo. não, a rádio parou, todo mundo foi pro aquário, achando que nós íamos sair no soco. Nós nem passamos perto disso, mas é o seguinte, depois que a gente ouviu, nós dois ficamos envergonhados, dá pra dizer, foi demais, tá? O gremismo e o coloradismo foi demais. A gente podia ter parado a discussão ali uns... Meia hora antes. Tranquilamente. Mas foi um horror aquilo. Mas foi... Hoje a gente não faria de novo. Mas olha, foi um horror. Cara, vou te dizer. O Diego... O que foi aquilo? Não lembro qual foi. Eu nem lembro qual foi o fato. Sabe que tu vê? Eu também não me lembro. Eu lembro assim, detalhe. Era uma bobagem da dupla Grenal. Uma bobagem. E foi crescendo e um sacaneando o outro e aquele negócio ficou pesado. E a Ana Paixão correu. A primeira que chegou no estúdio foi a Ana Paixão. Eles vão brigar. E depois foi chegando gente para separar. E nós não, também não. Não, nem próximo de vias de fato. Calma, muito calma. Coisas do rádio. Conta pra mim, Felipe, divide com o nosso telespectador, como é que tu começaste a tua carreira aos 13 anos? Rádio Sobral de Butiá, rádio inaugurando, e eu brinco que eu criei a interatividade, né? Que hoje é normal a gente pegar e ler recado de ouvinte pelo WhatsApp. Naquela época existiam 250 telefones de magneto em Butiá, você tinha que pegar o telefone na mão, ligava para o telefonista te plugava com a rádio. A rádio inaugurou, dia 16 de janeiro de 79, eu era o chato de plantão, porque era só eu que ligava, então a rádio sorteava disco, eu ligava, sorteava livro, eu ligava, sorteava carne com arroz. Minha mãe dizia, não precisa disso, meu filho, deixa para os outros. Eu disse, não, vou lá, vou ganhar esse negócio. Aí enchi tanto saco que na primeira semana eles me chamaram na rádio, olha, para com isso, não dá. Só tu participa, não dá rádio. Mas eu era mais rápido. Aí eu disse para os caras, sou mais rápido, azar de vocês. E aí eles, então tá, nós vamos te arrumar uma função. E aí eu fui ser repórter mirim. Em Butiá tinha a quadra da Brigada Militar, tinham vários jogos ali de times bem formados, camiseta e tal, os jogos da gurizada, eu anotava e ia de noite ser o repórter mirim, dar os resultados. E nunca mais larguei, né, Diego? Nunca mais larguei, nunca mais parei. Rádio é um vício, né? Rádio é literalmente uma cachaça, né? Algumas pessoas podem dizer, arrume uma figura melhor, uma metáfora melhor, mas é uma cachaça, é um vício, né? Eu, nesses anos, não fiquei sem fazer rádio, e o único período curto que eu fiquei sem fazer rádio, eu fiquei com muita saudade de fazer rádio, que foi aquele período de 97, 98, que eu fiquei só na RBS TV. Então, ali eu fiquei com muita saudade. Eu gosto muito de rádio. Eu gosto de TV, gosto de outros veículos, mas rádio é a minha essência. Tá, mas e aí? Aí tu começaste ali como um repórter mirim? Aí fui para operador de áudio, fui para operador de externas. Já na primeira externa, o colega que ia fazer as entrevistas chegou atrasado, não tinha quem, eu botei o equipamento, fui lá e comecei. E os caras, onde é que tu sabe isso? Mas é assim, não é? E fui. Guri. Isso eu tinha 14 anos. Adolescente. 14, aí não parei mais. Aí realmente não parei mais. Aí me deram um programa domingo. Não tinha ninguém para fazer domingo, fui eu fazer domingo. Que horas era esse programa? De tarde, ficava a tarde inteira botando música. E falando, conversando, voz fina? Não, eu nunca tive, eu sempre tive a voz, claro, menos grave que hoje, mas nunca foi fina. Minha voz nunca foi, eu não tive aquela transformação do sabe aquele negócio? Eu nunca tive aquela transição. Eu nunca tive aquela transição de voz. Tanto é que com 13 anos, quando eu fui para a rádio, as professoras diziam, tu tem que ir para a rádio, tu sempre teve essa voz. E naquela época, hoje, claro, tem mais coisas, né, que a gente cobra no rádio, mas naquela época, em uma rádio AM, que era uma rádio popular, o que se cobrava era a voz. Tinha aquele lance de adolescente trabalhar em rádio, arranjava namorada? Tinha o clube dos namorados, eu mandava abraço, mandava beijo, lia a carta da menina, oferecia música. Tinha tudo isso, claro. E a rádio, o teu programa tinha audiência? Para a rádio local, né? A rádio local sempre tem audiência. Sempre tem alguém ouvindo? Sempre, porque a rádio local é a rádio realmente das pessoas que quer saber da cidade, né? E aí você imagina, isso é 79, a rádio era novidade. Né? O garoto de 13 anos, crescido na cidade,
né? Então tinha essa referência. Né? Bom, e para... Eu tinha 14, 15 também, né? Eu já tinha passado um tempinho quando comecei a fazer os programas. Mas era na virada ali. Já estava chegando ali Na verdade, a rádio inaugura com 13, mas eu já faço 14 em 27 de fevereiro, né? E aí já começa 14, 15 ali, já dá uma virada. Tá, e a tua vinda para Porto Alegre? A vinda para Porto Alegre foi faculdade, né? Eu estava na PUC, aí... Para fazer a faculdade de jornalismo. Faculdade de jornalismo. Aí Magda Cunha, Luciano Kleckner, o Brito de Almeida, todos eles, olha, tu tem que vir para Porto Alegre, tem que vir para Porto Alegre, tem que vir para Porto Alegre. Aí eu fui entrevistar o Marco Antônio Baggio numa trabalho da faculdade, alguma coisa da faculdade. Aí o Baggio, o que tu é na vida? Se sou locutor radialista. E aí, tanto é que eu nunca fiz estágio, né? Eu comecei na Gaúcha já em 89 como locutor entrevistador. E aí segui, completei a faculdade e dali segui na Gaúcha, depois a gente inaugurou a CBN, depois tu fez um período de 102, aí depois eu fui para 102. Mas aí já bem mais para frente. Isso aí já é 97. Exatamente. 98, né? Aí a gente inaugurou a TV Com, e aí em 97, 98 eu estava lá na RBS TV coordenando esportes. Foi o único ano realmente que eu saí para fazer outra coisa que não fosse política, economia, cultura, eventualmente futebol no rádio, mas foi aquele ano de 97, 98. Aquela Gaúcha lá dos anos 80 e parte dos 90 em que nós estivemos foi uma grande escola, né? Foi. Você vê o seguinte, antes da Gaúcha todos eles estavam na Guaíba, né? Então, e eles formaram muitos profissionais que ficaram na Guaíba. Mas aqueles profissionais ali, Ranzolin, Lazier, Lauro, Mendelski, são Belmonte, todos os outros estavam ali, mas são os profissionais que formaram rádios que duraram 35 anos, né? O rádio dos anos 70 na Guaíba que chega aos 2000 na Gaúcha, né? No caso, o Lauro, o Lazier, o Mendelski, né? Levaram ainda mais tempo, o Mendelski ainda está no ar, né? Então você tem ali uma escola de rádio realmente, né? E caras... Com o Flávio, com o Cândido Norberto. E caras forjados na opinião, né? Porque nós começamos a aprender com grandes radialistas que davam opinião. Exatamente, né? A gente teve essa oportunidade de aprender com eles, né? Como se posicionar. O melhor deles, o Mendelski, né, que sempre foi um cara de opinião e fazia o programa dele em cima de opinião. Aquele espaço que o Mendelski, ele tem até hoje, né, mas tinha lá na Rádio Gaúcha, era um negócio arrasa quarteirão. Não teve nada igual, veio gente depois ali naquele horário, enfim, com o seu talento, mas não, nada comparável. Não, são diferentes momentos, né, as propostas são diferentes, o Macedo está até hoje no ar, a proposta é outra. Mas a opinião do Mendelski, o programa do Mendelski se sustentava em opinião. Opinião essencialmente dele. Dele, opinião dele. Você tinha ali o Cândido Norberto que tinha um comentário, o Alexandre Garcia que tinha comentário e o Santana que tinha comentário. Mas durante todo o período o Mendelski marcando a opinião dele, que é o que ele faz até hoje. O Mendelski é um cara que sabe contar histórias, e opinar, porque ele é uma figura que estuda muito, lê muito. Tu chegasse a produzir ele ou não? Não. Eu produzi. E ali eu vi, ali naquele período de produção, que eu fiquei um ano e pouco produzindo ele, eu vi o alcance, assim, gerava pauta, as opiniões dele para os jornais dos dias seguintes. E o Rogério tem um negócio, que o Rogério é muito gozador, né? E o Rogério já cantava a pedra, que eu vou dar uma notícia, está acontecendo tal coisa, amanhã nos jornais. Hoje à noite nas TVs, mas agora escuta aí que eu vou dizer. E aí ele ficava gozando, porque ele tem muita informação. O Rogério, a essência dele lá atrás era repórter de jornal, numa época muito difícil. O Rogério é uma figura que sacaneou muito a ditadura.
né? Ele, o Pinheirinho, o Roberto Appel, por sinal, o Pinheirinho está concluindo esse livro. Vem aí o livro do José Antônio Pinheiro Machado contando a história, né, deles sacaneando a ditadura, os políticos, a Assembleia Legislativa, né, com a Ivanhoé, né, o grupo Ivanhoé, que foi uma invenção deles na década de 70, não existia o grupo Ivanhoé, parou a Assembleia Legislativa. Esse livro está já para ser, acho, lançado esse ano, a cargo da LPM. Aliás, nós encontramos antes dessa gravação aqui o Ivan, grande Ivan. Ivan, que está com uma exposição imperdível dos seus quadros. Eu ainda vou ter um Ivan Pinheiro Machado na minha parede. E eu quero um da série que eles têm há uns 20 anos, do Le Monde, era do Le Monde. Uma exposição que ele fez de quadros de Paris, sujeito lendo Le Monde com água no café de Paris, dentro do café, aqueles quadros para mim. Depois tem quadros, eu vou ter uma série de quadros de táxis de Nova York, que é fantástica, né? Mas aquele por causa ainda do jornal, entendeu? Papel jornal, o suporte jornal, era isso, né? Ô Filipinho, Nós temos blog e tal, mas legal, o jornal ainda tem o seu valor. Não sabemos por quanto tempo. Não sabemos por quanto tempo, mas ainda tem o seu valor. Felipe, em algum momento ao longo da tua carreira aí de quase 40 anos, tu pensasse em mudar de profissão? Pô, esse troço é muito pesado. Porque a profissão de jornalista é um negócio estressante, não? Jornalismo... Resposta complexa. Não. Não. Desenvolva. Bom, veja bem. Não, nunca... É que jornalismo é para os fortes, eu costumo dizer, né? Não, e mesmo assim, quando fizeram aqueles convites tentadores, né? Olha, vem aqui comandar tal assessoria. Quem sabe tu... Gente, para por aí. Nem me fala em salário. Não me fala em salário. Sabe, uma vez me convidaram... Se tem uma empresa muito grande que vai te convidar, vai te sondar e tal. Faz um favor para mim. Tu está me mandando um recado. Não, pois é. Faz o seguinte. Diz para eles não convidarem. Mas como? Tu vai negar um convite? Pô, a grana é boa. Exatamente por isso. Vai que eu tremo. Então, não. Né? Depois, aqueles convites para entrar na política. Olha, tu podia ser vereador, tu podia ser deputado. Não. Sabe? Nós estamos de um lado, eles estão do outro. Não é que um dia a gente não possa mudar essa posição. Pode. Muita gente mudou e é excelente político. Não tem problema nenhum. Mas... Tem gente que mudou e ficou pior. Concordo. Também tem isso, né? Concordo. Não. Porque vai para porque uma coisa é você ser estilingue, outra coisa é você ser vidrado. Perfeito. Exatamente isso. Então, eu prefiro continuar sendo estilingue, entendeu? Estamos lá na nossa. Eu gosto muito, né? Tá aqui na TV, tá lá no site eventualmente, né? Mas eu gosto muito do rádio. E o rádio hoje é uma TV também, né? Porque a gente está transmitindo em Facebook, está transmitindo em YouTube, né? Então a gente consegue agregar coisas. Eu acho muito legal, mas eu nunca pensei. Nunca pensaste? Não. E política? Tu acabaste adiantando? Não, também não, porque eu acho complicado. A gente tem uma coisa que a gente, de vez em quando, confunde, que é o seguinte: de vez em quando a gente generaliza a questão de dizer assim, esses vagabundos, né, esses caras que não fazem porra nenhuma e tal. Não é verdade. Os bons, aqueles que a gente... Tem muita gente que trabalha muito e é muito sério. Né? É ano eleitoral, não vou citar ninguém, até para não dizer que estou fazendo campanha. Mas tem gente séria e tem gente que trabalha muito. E, em vez em quando, a imprensa não dá o devido valor. De vez em quando, é aquela velha história da gente publicar o joio e não publicar o trigo, né? Então, eu acho que, de vez em quando, a gente erra nisso. A gente devia elogiar mais alguns, ao invés de ficar criticando tanto outros, sabe? Porque mesmo o bom acaba pagando pelo ruim. Mas não tem ideia nenhuma de fazer política. Até porque a dona Alessandra, nem política clubística ela deixou fazer mais. Fala da Alessandra e das crianças, como é que tá a vida familiar? Eu cheguei tarde nesse negócio, né? Tu tava lá, né? Tu acompanhou isso, né? Eu cheguei tarde nesse negócio, né? Tanto é que algumas pessoas, alguns amigos nossos dizem assim, quando eu tô com o Theo e a Laís, dizem assim, Felipe, teus netos são lindos. Eu digo, pô, não sacaneio assim. Mas, cara, casei muito tarde, né? Eu conheci a Alessandra há 10 anos, quer dizer, também não tinha uma situação de não casar. Não. Por que não casou antes? Não enrolei ninguém.
né? Há 10 anos eu conheço, então. Conhecesse lá na Bandeirantes, eu me lembro. Pois é, tu sabe que tu lembra, ela lembra e eu não lembro desse encontro da Bandeirantes. O primeiro encontro que eu lembro é um encontro no Bom Conselho, quando eu fui mediar um encontro do Caco Souto e outros a convite da Alessandra, mas também do Carlos Klein, né? Que eles tinham a ESAD e tal. Então, é ali a minha primeira lembrança da Alessandra. E depois, desculpa, o Caco Souto no encontro lá no Plaza São Rafael, que foi o reencontro. E aí, a partir dali, engrenou. Tem um gap ali entre a história do Bom Conselho e a história do Plaza de cerca de 1 ano e meio, 2. Mas eu não me lembro. Ela fala desse encontro lá na Bandeirantes, tu já me falou desse negócio e eu não lembro. E o teu casamento, o casamento de vocês na Serra estava belíssimo. Muito obrigado pela presença. Foi legal, a gente se divertiu. Foi legal. A gente se divertiu, né? A gente se divertiu pra caramba. Eu gostei. Então os amigos lá, tinha coisa. Foi muito bom. Felipe, me conta uma coisa. De novo, viu? Eu casaria de novo. Porque é legal porque tu... E aí de ti que diga o contrário, né, vô? Não, casaria também com o Alessandro, mas eu repetiria a noiva e a festa, porque é o seguinte, a festa é muito legal porque tu reúne amigos, pessoas muito próximas que estão no teu dia a dia. Foi muito legal. Felipe, como é que tu tá vendo a situação política brasileira? Eu tô com muito medo, Diego. Eu acho que quarta-feira tem um balizador. Eu estou com muito medo que o Supremo Tribunal Federal faça o que a maioria dos políticos que analisam STF está dizendo. Quando esse programa for ao ar, nós já vamos saber a decisão. Então eu vou dizer o seguinte, as informações que eu tenho é que vão liberar, eu trabalho com a informação que vão liberar o Lula. Eu acho um absurdo isso, acho um absurdo, porque passou o boi e vai passar a boiada. É um absurdo, né? Alguém pode dizer, não, mas olha só a Constituição. Alguém viu o pessoal que está defendendo a soltura do Lula pedir a soltura do Eduardo Cunha, do Sérgio Cabral? É a mesma turma, são os mesmos crimes, é corrupção, é a situação de já ter transitado em segunda instância. No caso do Lula, né, a gente tem aí as pessoas, não tem provas, mas leram, viram a sessão do que foi o TRF4? Vamos parar com isso, né? 3 desembargadores. Não é mais a questão agora, porque agora não tem mais como falar que é o Moro perseguindo alguém. 3 desembargadores aqui e o STJ por 5-0 negou. Quando foi pedido, negou, né? Mas não é mais aquela questão assim, olha, é o fulano perseguindo. Vamos parar com essa teoria da conspiração, né? Vamos parar com isso. Assim não, né? Mas eu tenho muito medo, Diego, tenho muito medo mesmo. Tá, mas independente do que saia dali... A partir disso eu acho que só pode piorar a situação. Porque a crise, vamos dizer assim, a crise moral e a falta de credibilidade das instituições se avoluma, né? Exatamente, e aí você tem uma situação que são as eleições desse ano. O que nós vamos debater na eleição desse ano? Ética? Com esses candidatos todos que nós temos? Como é que a gente vai debater ética? Não tem, já se perde o debate. Economia, tu sabe que não é o forte do Brasil pegar e debater. A menos eu imagino que se tenha o Henrique Meirelles como candidato, que aí o tema economia vai pautar o debate. Mas eu não sei se ele vai ser candidato. Por quê? Porque candidato viável, né? Candidato eu imagino que ele seja, mas ele não é um sujeito empolgante. Não? Você não se empolga vendo o Henrique Meirelles. Você até olha o trabalho dele, pode empolgar. Você vê o que ele fez lá no Banco Central no governo Lula, os acertos que teve na economia. Você vê que a economia hoje está descolada da política do Temer, com todos os problemas de corrupção do governo Temer, denúncias do governo Temer. A economia está descolada e isso que não se fez reforma da Previdência, o que deixaria esse país numa situação melhor. Não? Você teria um outro patamar, não? Nesse momento de investimentos estrangeiros no Brasil, a própria confiança interna do brasileiro para investir no país. O que vai acontecer a partir de agora? O dólar dispara ou não dispara essa semana? Com uma decisão como essa do Supremo? Vai ter reflexo na economia? Essa é a situação. Está muito complicado você fazer qualquer previsão sobre outubro quando você tem as candidaturas postas da forma como estão, sem você ter um norte de saber que nós temos uma regra que funciona. Diego, tu hoje vive nos Estados Unidos, tem residência nos Estados Unidos. Por que funciona a coisa? Tem regra.
É pro Trump, é pro Diego. A lei é a mesma. O Trump não vai ter um juiz diferente. Se o Trump pegar o carro dele e cometer um crime de trânsito, o Diego cometeu um crime de trânsito, é o mesmo juiz. Ele não vai ir para a Suprema Corte Americana. Não, não é? É isso aí, né? Tu tem regra. Tu sabe que o teu país tem regra. E no Brasil tu não sabe. A regra muda conforme o jogo, conforme o jogador. O cara leva um amarelo, não, vou seguir jogando. Tá bem, então tá, a regra permite que o cara... Não, o senhor está expulso. Não, eu vou seguir porque sou eu. Eu sou o craque do time. Que isso, cara? Não é assim, o senhor está expulso. Retire-se do jogo. Na política brasileira não tem isso. Então, o meu medo, Diego, é esse, assim, é você não ter, ou cada vez mais ter menos parâmetros para saber o que vai acontecer em termos de Brasil. Por quê? Porque você não tem uma lei que as pessoas sigam. E as pessoas dizem isso descaradamente. A lei não vale para o Lula. Mas como não vale para o Lula? A lei valeu para o Eduardo Cunha, para o Sérgio Cabral, para todos os outros. Para o Lula não vale. Não é pedir demais, né? Não é. É só respeito que o cidadão merece. E aí o seguinte, não, mas você está contra o Lula? Não, eu estou contra o Lula, o Sérgio Cabral, o Eduardo Cunha, eu quero todos eles na cadeia. Entendeu? Todos eles. Queremos. É. Gedel. Todos. Jucá. Todos. Todo mundo. Pode aumentar essa lista. Não, mas vocês não falam no Oeste. Quero. Cumpriu o rito, foi condenado em primeira instância, segunda instância, vaza. Eu queria até que tivesse sido preso o Aécio pela mala de dinheiro que ele mandou o primo pegar. Tu também, né? Feito. E outra, não tem essa de ter bandido de estimação, cara. Chega disso. Sabe, chega desse negócio. Não, mas o meu, porque o meu... Não, velho, o teu cometeu crime, o teu vai pra cadeia. Ponto. Acabou. Sabe, agora não. Olha, o negócio é o seguinte. O nosso, deixa de lado, esquece. Esse maldito foro privilegiado. Eu ia falar esse negócio na resposta anterior. Por que o Trump tem o mesmo juiz se eu fizer um crime nos Estados Unidos, o Diego, ou o cidadão americano comum? Porque ele não tem o maldito foro privilegiado. Ninguém tem. Mas olha só, vai todo mundo para a primeira instância. Por que eles se cuidam 50 vezes mais? Se cuidam, né? Se cuidam, né? Porque qualquer um pode chegar lá e abrir um processo contra o presidente. E aí? O cara está sempre com o dele na reta. É isso, cara. Pra gente fechar, programa agora na Rádio Guaíba. Apresentado que foi em outros tempos podia citar vários aqui, pelo grande Amiro Domingues. Amiro Domingues, Flávio Alcaraz Gomes, Lazier Martins, Adroaldo Streck. Quando você entra naquela cadeira ali, velho... Responsa, né? A responsa, aquela cadeira é responsa. Posso dizer, eu gosto muito de apresentar o Agora, porque eu ouvi muito tempo Agora, né? Fui ouvinte do Agora. Mas eu tenho que confessar isso, porque eu vim aqui hoje gravar essa entrevista já com essa frase pronta. Eu morro de saudade do Band News Porto Alegre, primeira edição. Porque era o seguinte... A gente não foi líder de audiência, outras rádios foram líder de audiência, mas a gente foi líder de relevância. Isso eu não tenho dúvida. A gente dava as porradas e depois o pessoal via, não é? A gente cantava pedra, a gente dizia o que ia acontecer, dava informação, acontecia. A gente comprava a briga. É um programa que... Dos programas que eu comandei vários programas já ao longo dessa... É um programa que eu tenho saudade, me deixa assim a melhor memória, a melhor lembrança. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Felipe Vieira aqui no Opinião Livre. Estou aqui no Sindicato dos Lojistas com o objetivo de apresentar uma palestra. O que eu vou falar é sobre um modelo que eu criei de gestão chamado modelo fractal de gestão, em que, a partir da estratégia, do sistema de gestão, da gestão de pessoas e da liderança, se cria todo um conceito de desenvolvimento de negócio e, principalmente, o que esse modelo leva é que, através da gestão de cada pessoa, através de sua autonomia, seu protagonismo, os resultados aparecem, a empresa cresce e o indivíduo também cresce.
Então, o conceito, assim, o título do livro é Gestão e Cultura de Resultados, Empresas Bem-Sucedidas e Pessoas Realizadas. Mais um café com lojista, mais uma qualificação do Cindy Lojas, trazendo conhecimento aos seus associados e aos seus colaboradores. O Cindy Lojas, uma entidade patronal que busca qualificar os seus lojistas e seus colaboradores. Nós somos uma entidade de 35 lojistas da diretoria e 15 mil representados. Quem precisa resolver os seus problemas, quem precisa participar, quem precisa se qualificar, Cindy Lojas Porto Alegre. Nós estamos aqui para servir e não se servir da entidade. É o que nós temos que pensar. Nós precisamos força e união num momento de dificuldade a todos. O Brasil passa por vários momentos e várias transições. Os governos precisam mudar-se, renovar-se, pensar em todos e no todo. E para isso precisam ver o que está acontecendo em seus quadros. Lamentavelmente, nós tivemos a Assembleia de Porto Alegre, a Assembleia Legislativa, não aprovando a lei do plebiscito, o que é uma barbaridade, o que é dar de costas à população. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tirou o direito da sociedade se manifestar o que quer ou não. Vejam bem, isso não deixa de ser uma ditadura de alguns partidos. E por isso as pessoas que votam têm que saber disso. A ditadura de alguns partidos que não querem a sua opinião, não querem dividir com a comunidade a sua opinião, querem mandar no que o povo deseja. Lamentavelmente, isso foi um ato muito ruim de alguns partidos e a população tem que se rebelar contra isso. Nós precisamos de soluções para o nosso Estado e não é virando as costas para a população que nós vamos conseguir. Obrigado.